Ok, então vamos voltar. Voltamos. Você pode passar para o próximo slide, Vitor, por favor? Então, só para a gente pensar também, hoje tem um monte de atividades, né? Só para a gente pensar também nessa, um pouco nessa ideia que esses textos trazem, trazer alguma reflexão sobre o cálculo mental. O cálculo mental, ele está muitas vezes presente, seja no discurso, as crianças falam, fiz de cabeça, mas como que é esse fazer de cabeça, né? Como se o número tivesse surgido magicamente. A gente já até comentou sobre isso algumas vezes. E aí, só para a gente trazer também um pouco no debate nessa questão, a gente pensou como atividade resolver mentalmente, sem utilizar o algoritmo, essa conta, 18 vezes 5. A gente vai deixar para vocês pensarem um pouquinho. André, posso compartilhar uma coisa sobre isso antes? Sim, claro. Tem um aluno meu particular, ele tá com alguns probleminhas, né? Tipo, ele começou a ficar viciado em joguinho e ele não vai para a escola, já reprovou 3 vezes o 9º ano. As mães já gastaram com psicólogo, psiquiatra, com tudo, enfim. E eu gosto muito de dar aula para ele porque ele tenta resolver tudo com cálculo mental. Eles são de um comércio aqui na cidade e a avó dele, que é falecida, ensinou tudo a fazer troco, tudo de cabeça. Então ele não tenta fazer só 18 vezes 5, mas, sei lá, 2,33 vezes 7, algumas coisas assim. E é impressionante como ele tem a habilidade de fazer o cálculo mental e quando vai colocar no algoritmo, ele sempre trava. E aí eu tento tentar estimular ele a gostar de matemática através dessa habilidade que ele tem, que eu, pelo menos, não tenho. Então eu aprendo muito com ele, com as estratégias. Então a gente vai discutir algumas daqui que certamente ele faz há muito tempo, sabe? É um aluno de 14 anos, aí 15 anos, ou 16 agora, né? Mas é muito legal, assim. Mas ao mesmo tempo ele tem as dificuldades com os jeitos tradicionais de fazer as coisas. Vamos ver se tem as diferentes estratégias que vão surgir. Alguém pensou de alguma maneira? Você quer uma maneira de... Isso. Não, fala Karen, Érica. Eu só pensei em multiplicar por 10 e dividir por 2. Ah, eu também. Eu ia falar isso. Quando é vezes 5, eu faço isso direto. Karen. Mas eu pensei também em fazer 20 vezes 5. Eu não faria isso, tá? Quando é vezes 5, eu faço exatamente o que a Érica falou. Mas assim, tentando pensar em outra forma, eu pensei em fazer 20 vezes 5 e fazer 2 vezes 5. E subtrair. Karen. É Lucila agora eu acho. Ah, tá. Lucila. Eu fiz o dobro do 18. Aí depois juntei esse dobro de novo e depois mais um 18. Eu também pensei dessa forma e na outra do 10. Então, engraçado, não pensei logo na do 10, não. Gente, Acho que a gente muda de vez em quando. Depende do número que você já conhece, eu acho. A Luciana colocou aqui no chat, eu faço 10 vezes 5, depois somo com resultados de 8 vezes 5, né? Então eu ia falar, a minha filha faz assim, ela explode o número, assim, sabe? Ela decompõe. A minha filha, normalmente ela faz assim, ela explode o número e faz a distributiva na cabeça dela, né? mas é o do algoritmo, né? Sim, mas ela explode o número independente do algoritmo. O algoritmo ela aprendeu agora, assim, vamos dizer assim. Ah, tá. Entendeu? Mas ela sempre explodiu o número, é 10 e 8. Então
Então é 50 mais 40. Ela ia fazer assim desse jeito como a Luciana falou. Na verdade, eu não consegui pensar em muita coisa, não. Eu só pensei no que a minha filha falou para mim. Gente, eu posso dar um depoimento? Até pouquíssimo tempo eu fazia o algoritmo na cabeça. Mesmo. Ficava imaginando o número subindo, tal, pouquíssimo tempo, sei lá, 15 anos, sei lá. Mas a minha filha agora falou assim, agora eu faço isso assim, ó. Porque a professora falou que é assim, agora eu faço assim. Eu falei, mas por que você deixou de fazer do seu Mas eu jeito? armava mesmo o algoritmo. Não, acho que sei lá, um tempo que eu tô no Pedro II, mais ou menos. Aí eu parei de fazer, mas eu armava o algoritmo na cabeça para algumas situações. Outras não, né? Mas assim, dependendo de um número bem diferente, sei lá, 47 vezes 6. Eu faria o algoritmo na cabeça. Não ia ficar procurando que o 47 é perto do 50 para depois, entendeu? Eu Depois quero é que dizer, estou vendo isso com Eu as quero crianças. dizer que a professora, ela podou, assim, de tal forma, não sei, não foi que ela proibiu, mas ela falou de tal forma, com tal autoridade, que hoje a minha filha fala assim, mas agora eu faço desse jeito aqui. Aí ela faz na cabeça exatamente o que está falando. Mas ela fazia explodindo. Todos os números. Eu dizia que tinha 47, não sei o quê. Ela ia fazer vezes 4, depois vezes 7, depois ia somar, ou ela ia fazer os 50, depois ia tirar 3 vezes aquilo que ficou. Ela ia ficar, ela explode o número. Explodia, né? Aí agora eu fico incentivando de novo ela. Pô, filha, mas por que você não fica comparando então? Compara se dá certo o mesmo resultado. Só para ela poder voltar a pensar como ela tinha, né? A subjetividade dela mandava ela fazer, vamos dizer assim. E ver que aquilo é legítimo. Mas eu aprendi essa coisa da estimativa com eles. É algo que eu, enquanto criança, enquanto jovem, não como professora, sabe? Fazia o algoritmo na cabeça. eu quero dizer que eu tô passado, Lucila, que eu sou incapaz de fazer isso. Nem no papel eu consigo fazer. Se eu for fazer na cabeça, como você falou, o que é que vai acontecer? Aí eu me Quando eu... perdia e eu ficava nervosa. Eu não estou dizendo que eu Ah, sim. conseguia. Ah, Eu entendi. ficava ali tentando fazer o algoritmo na cabeça, os números eram enormes, e aí eu ficava nervosíssima, porque as pessoas ficavam perguntando, né? E dá quanto? Ih, gente, um abraço, ficava muito nervosa. Entendeu? Se Aí eu quando for. eu comecei a fazer as aulas com as crianças e tal, e aí a gente vai aprendendo a pensar diferente mesmo. Isso. Se eu for fazer na cabeça, quando eu estiver no primeiro passo do algoritmo, eu esqueci qual é o número que está sendo multiplicado. E no papel também é. O único momento que eu não erro é quando eu estou dando aula, que eu estou explicando para alguém. Eu me forço sei lá, prestar atenção. Mas até no papel eu erro muito menos de cabeça. Mas eu queria dizer o ponto que a Lucila falou que é importante, que é aquilo que a gente já falou, aprender com o aluno, né? A gente né, só repetindo o que eu já falei, a gente é formado muito numa cultura de desqualificar tudo que é diferente daquilo que a gente já está pensando antes. Então a gente está pronto para aprender com o aluno mesmo nos anos iniciais, que é aquilo que o Gabriel falou, as crianças surpreendem. Embora eu não dê aula para criança, mas eu acho, tenho essa impressão. E a outra coisa especificamente sobre esse tópico, né, destacar a importância de trabalhar essas estratégias para além do algoritmo padronizado, né, assim, como isso é importante para a construção do pensamento matemático, né, que cria essa intimidade com os números, né, que alguns autores até chamam de sensibilidade numérica, que o algoritmo por si só, sozinho, não cria isso. Vitor, só para de compartilhar um pouquinho para eu compartilhar, que eu acabei colocando mais algumas coisas aqui no slide. E aí, mas tá, peraí, deixa eu colocar aqui para compartilhar. Alguém quer compartilhar mais alguma ideia? Mas aí, só antes de passar, só uma coisa que o Vitor falou, essa questão de mexer com os números, né, de operar com os números, de sensibilidade numérica, senso numérico, flexibilidade numérica. Muitas vezes, por exemplo, se a gente tem que resolver essa, vou até colocar mais complicado ainda. Resolver essa conta,
Muitas vezes é aquilo 9 mais 9, 18, aí vai 1, aí... Só que quando a gente trabalha e mostra essa ideia de que você pode, esse mexer com os números, vamos dizer assim, é muito mais fácil. Olha só, se eu tenho aqui 9.999, eu posso dizer, olha, 10.000 mais 10.000, que vai dar 20.000, e aí de 20.000 eu tiro 2, que aí vai dar 19.998. Percebe que assim, quando a gente coloca aqui 9.999 mais 9.999, fica uma coisa assim, nossa, caramba. Além de ser algo extremamente trabalhosa, é algo desnecessário. Quando se sabe mexer com os números, quando se tem essa flexibilidade numérica, e você consegue jogar com os números, vamos dizer assim, de maneira que não, aquilo, o seu problema tenho que resolver isso. Quanto que é 9.999 mais 9.999? Resolvi 10.000 mais 10.000 e tiro 2 no final, porque eu acrescentei. E essa manipulação com os números, que é muito importante a gente trabalhar já nesses anos iniciais. Eu fiquei muito feliz, assim, quando estava trabalhando, era uma atividade com encarte e tudo, e aí tinha que somar, enfim, o que eles iam comprar, e eu fiquei muito feliz, assim, as crianças, algumas, né, já arredondando. Não, eu arredondei aqui porque como eu quero saber se vai dar para comprar ou não, então eu arredondei e aí consegui ver que dá para comprar. Então é essa maneira que, assim, eu acho que vai também com uma desconstrução da ideia de matemática, digamos assim, enquanto algo por si está concebido como algo exato, então tem que ser aquilo que está ali. Então é 9.999 mais 9.999. Tem que fazer passo a passo, começando das unidades 1 a 1. Não precisa ser assim, né? Fábio, depois Karen. A minha pergunta é a seguinte: se você apresenta assim, dessa forma algorítmica, desse jeito, você pressupõe que ele vai fazer o algoritmo? Ou se você, por exemplo, tivesse escrito isso deitadinho, como as pessoas falam, horizontal, será que as crianças não seria mais fácil elas imaginarem que era mais fácil manipular 10.000 mais 10.000? Não sei, eu estou chutando, tá? Estou chutando porque eu não sei de que maneira isso se apresentaria de uma forma, inclusive, quais são as intencionalidades por trás de cada coisa que a gente faz aí e se faz nos anos iniciais. Mas vocês, o que vocês acham, assim, se isso aparece assim desse jeito, se sugere que é para usar, já sugere que é para usar o algoritmo, se aparecer assim, ou simplesmente se ele aparecer a situação, aí de repente é mais fácil ele pensar em 10.000 mais 10.000 igual a 20.000 menos 2, né? É aquilo ali. Com certeza, Fábio. Acho que se já vem a conta armada assim, a criança entende que já é um caminho que ela tem que seguir. E era um pouco isso que eu ia falar, assim, porque essa manipulação com o sistema de numeração decimal, né, igual o André colocou ali, né, de arredondar para 10.000, para subtrair depois, é essencial, na verdade, que a criança tenha um trabalho de base que vem lá dos primeiros anos, né, dos anos iniciais, do primeiro, segundo, terceiro ano, e que a criança faz diversos agrupamentos, ela entende a lógica do sistema de numeração para que ela consiga manipular. Quando o trabalho com algoritmo entra muito cedo ou sem determinados conceitos estarem construídos, a gente acaba engessando o pensamento da criança. E aí ela não consegue, às vezes, elaborar essas outras estratégias, como essa que o André colocou aí. Enfim, não é que eu estou dizendo que não tenha que ensinar o algoritmo, porque em algum momento a gente vai sistematizar, só que acho que a gente tem que ter muita consciência de que tem um momento para isso e que a gente não pode precipitar, porque quando a gente precipita e vai para a formalização do algoritmo, a gente tolhe algumas ideias boas ali que podem surgir. Uhum. Pode passar sobre o que tu... Aqui a gente tem algumas representações da resolução dos 18 vezes 5, né? Algumas representações, digamos assim, visuais a partir de cálculos mentais. Então tem aqui um primeiro, que você pega o 18
E divide ele 2. 9 vezes 5 mais 9 vezes 5. Aí fica 45 mais 45. Um outro, como apareceu aqui, 18 vezes 5. Vou pegar o 18 vezes 5 e transformar no... Peraí que agora deu bug aqui. Ele Isso. Botou o dobro de 10 e o metade de 10. Isso, exatamente. Metade de 9, dobro de 5. Um outro, que é o... foi quem que fez? Foi a Luciana? A Luciana é minha filha. A Luciana e a filha do Fábio fizeram, pegaram 2, colocaram 10 mais o 18, sendo 10 mais 8, 10 vezes 5 e 8 vezes 5. Também um outro, foi aquilo que o Vitor pensou também, 20 vezes 5, que dá 100, menos 2 vezes 5. Uma outra possibilidade ainda, desmembrar o 18 em vez de 10 mais 8 com 15 mais 3. Então, 15 vezes 5 e 3 vezes 5. E também foi a Lucila que fez 18 vezes 2, né, 36, mais 36 mais o 18 vezes 1 mais o 18. Então, essas são algumas das representações visuais. E é bacana quando a gente consegue visualizar, assim, esse pensamento, né? Eu, particularmente, quando vejo isso, eu acho muito, muito legal conseguir materializar aquilo em forma de desenho, aquilo que foi pensado, né? E aí... Deixa eu ver, alguém quer falar alguma coisa? Eu ia falar, na verdade, que o nosso pensamento é tão condicionado, bom, o meu pelo menos, né? É tão condicionado que no modo da distributiva, eu vou na unidade primeiro. Claro que não faz diferença, mas no algoritmo a gente faz, sei lá, 5 vezes 8, depois o 5 vezes 1. Aí, mentalmente, eu também faço primeiro o 5 vezes 8 lá, entendeu? Na distributiva. É aquilo de visualizar o algoritmo, igual a Lucila falou. É isso aí, nossa cabeça condicionadíssima. Porque está muito impregnado disso. Nós fomos, ao longo de toda uma educação básica, escolarizados. Karen, mas eu vou te falar, quando a gente faz isso que vocês falaram aí, vocês podem até falar que vocês fazem por uma questão de conhecer o algoritmo, por conhecer o sistema de numeração. Mas isso que eu estou te falando, a minha filha fazia explodindo o número sem o menor conhecimento desse negócio de porque aqui é unidade, dezena, nada disso. Ela simplesmente explodiu o número em 10 e 8 e fazia a conta. Não, eu quero dizer assim, que eu faço essa estratégia da distributiva. Só que, mesmo na estratégia distributiva, eu vou primeiro multiplicar pela unidade. Para ela não vou faz na menor ordem, diferença. exatamente. Provavelmente ela usa... Para ela não faz a menor diferença. É isso assim, de visualizar mentalmente o algoritmo, igual a Lucila falou, entendeu? E aí, trazendo também um pouco para essa discussão a ideia de atividades de investigação, que eu trago agora foi uma atividade que eu realizei com uma turma de segundo ano do ensino fundamental, e a instrução era a seguinte, olha, eu não lembro se era ano de Olimpíadas, enfim, alguma coisa assim, mas estava o período que estava, mas estava uma temática que dominou as discussões da turma durante o período foi questão de time de futebol, tanto meninos quanto as meninas traziam também, e aí lancei o desafio para eles, que era saber qual o time que mais estudantes daquela turma torciam. E aí falei para eles, olha, vocês têm 15 minutos para fazer essa atividade. E aí fui, mostrei no relógio e ponto. Entreguei uma folha de papel, quer dizer, metade de uma folha de A4 para cada criança. E foram 15 minutos de verdade. Terminou o tempo, terminou. E aí a gente teve assim como resultado. Esse daqui, essa criança, deixa eu ver aqui. Tá. Essa criança não conseguiu fazer com todos os estudantes da turma, e foi interessante depois ela explicando que a gente fez, abriu para uma espécie de um debate,
para ver as estratégias que cada um tinha feito, o porquê que achava que tinha dado certo, o que não tinha dado certo. Então, por exemplo, essa criança disse que a estratégia dele são 23 crianças na turma. Então, fez 23 linhas numeradas para ter certeza que ia entrevistar todos, ia perguntar para todos. E aí o que ele faria diferente é porque ele percebeu que demorou muito tempo fazendo as linhas. Então, o que ele faria diferente, não precisaria colocar as linhas. Essa foi uma estratégia de uma criança. Outra criança, aqui a gente tem de 2 crianças, né? Deixa eu pegar aqui, minha memória não é tão boa, mas eu tenho aqui anotado o que cada um falou. Isso aqui tá... Então, essa aqui da esquerda, ela disse que numerou, conforme ia perguntando, ia colocando o nome, o time, e ia numerando para saber de quantas crianças já havia perguntado, mas não conseguiu fazer com todos porque estava com dificuldade em saber onde colocar o time. Isso foi uma fala dessa criança. O do lado direito, deixa eu ver aqui, tá? Ele falou que ele utilizou como estratégia, tinha um tempo, tinha que resolver aquela situação diante do tempo, e a estratégia que ele utilizou foi abreviar o nome dos times para ter mais tempo para entrevistar mais alunos da turma, né? E, peraí, tem mais, mas eu só escolhi alguns. E teve essa criança que fez assim. Ele foi colocando os nomes dos times, e aí foi colocando para cada criança, ou como cada criança colocando o nome da criança e 1, 2, 3, 4, para saber quantos exatamente tinha, né? Então, só para trazer, era uma atividade de investigação extremamente aberta, que a única orientação que dei é saber qual time tem mais estudantes dessa turma que torcem, e aí cada um foi elaborando sua estratégia, e tinha a questão do tempo, né? E aí, claro que depois a gente discutiu, ampliou, viu a importância de sistematização, organização, enfim. Mas foi muito interessante ver as diferentes estratégias e também o como eles se colocaram, do que eles fariam de diferente, do que eles viram que deu certo, do que viram que não deu certo. Então, foi uma coisa assim, uma atividade de investigação que eu particularmente fiquei muito contente com esse resultado, sabe? Com essa possibilidade deles articularem, conseguirem se articular para resolver a situação que foi apresentada e também para refletir sobre o que deu certo, o que não deu certo e como fariam diferente, né? Não sei o que vocês querem comentar alguma coisa sobre... Eu sou aquele professor que guarda... Não queria ter mais espaço para guardar tudo, mas algumas coisas eu guardo. Mas agora com digitalização, ficou fácil agora você fazer isso. Digitaliza e libera espaço. Cara, eu estou aqui embasbacado aqui com os pensamentos. Esse último é, inclusive, bastante organizado, né? Bastante sofisticado até, eu posso chamar assim. Eu tenho assim, eu estou ouvindo a conversa da Karen com o Gabriel, que trocaram de lugar, está no 1º, no 5º ano. Gente, eu fico, acho que vou falar igual o Vitor, assim, né? É quase passado de achar, assim, como é que vocês conseguem trabalhar do 1º ano e depois no outro ano trabalhar no 5º? Sabe? Eu não sei, eu ainda estou descobrindo também. Vou descobrir e te conto, né, Karen? Chama contrato, Fábio. Contrato e departamento, Fábio. Gente, eu como o Vitor falou, eu acho que eu choraria. Porque, assim, a gente tem, como especialistas, eu trabalho do 6º ao 9º ano, você tem um conjunto, talvez, assim, que é muito mais voltado, assim, para o conteúdo, né? E as relações, por exemplo, não sei como é que funciona isso nos departamentos de vocês, mas acaba que sendo assim, vai pegar a EJA. Caraca, ninguém consegue falar com eles, Fábio. Tem que ser você. Apesar de eu ser um dos mais velhos, né? Mas tem a questão do pertencimento que o Vitor trouxe, assim, é muito importante. Então, eles têm um reconhecimento, mas eu falei, cara, mas não adianta ser só eu, não só eu na turma.
Quem são os outros professores, os outros 8 professores que vão estar na EJA, por exemplo. Então, esse tipo de coisa pesa muito, por causa dessas coisas de controle, de sair do controle, de deixar muito bagunçado, porque eu sou assim também, que eu deixo, né, as coisas meio assim, as pessoas me tiram do 6º ano e me colocam mais para cima. O pessoal mais velho por conta desse tipo de coisa. Agora, eu não me imagino assim, sabe? Porque é muita diferença, gente. Sair do 5 anos para 9 anos é como sair do 15 para o 50. Assim, é uma parada assim, brutal. Não é a mesma coisa que você sair do 12 para o 15, que já é mesmo 3 anos ali, mas dá diferença muito mais comportamental, hormonal, mas a diferença não é tão grande de explosões assim que eu vejo. Gente, eu tenho um filho de 22, vai fazer 23, e tenho uma filha que tem 9. Então, eu vejo assim, a explosão que é diferença da Cecília agora entre os 5 e os 9 anos, e dele, pô, assim, a diferença é muito pouca, assim, é muito mais a questão hormonal, física. Eu não consigo imaginar como é isso. Como é isso? Assim, eu queria entender como é que é esse olhar, sair do 5º para entender essas coisas que o André está fazendo aí agora. Por exemplo, você olha isso aí, se você olha isso aí no 5º ano, você acharia sofisticado e você olha no 2º ano você não acha? Eu não sei, eu estou aqui chutando uma porção de coisas, mas eu estou embasbacado pelo papo de vocês aqui, que vocês saíram de um tratamento de pessoas que têm uma idade um pouquinho mais avançada para uma idade muito menor e vice-versa. É muito louco. Eu acho que eu nunca estranhei muito, porque sempre trabalhei com 2 matrículas e uma era de criança e a outra não. Mas isso que você está dizendo, a gente acaba estipulando mesmo assim, o grau de dificuldade que eles podem alcançar, vamos dizer assim, né? O que você espera, trabalhando gráfico, por exemplo, já que é o exemplo que o menino acabou fazendo um gráfico, né? Gente, é horrível aqui, que eu estou com o telefone no fim. O que você espera de uma criança de 1º quando você quer trabalhar gráfico? O que você espera de uma criança de 2º? O que você espera no 5º? É diferente, realmente são situações diferentes. Agora, o que é mais diferente, que eu imagino, é o time deles. As crianças de 1º ano, você propõe um negócio. Quando você pensa que vai sentar e escrever um negócio no seu caderno, vem 5 dizendo que acabou. Vem mais uns 8 dizendo que não entenderam. E aí estão todos em pé ao seu redor. Entendeu? E aí você tem que organizar. Depois que você entra no ritmo deles, e aí você que tem que se adaptar àquele ritmo. É uma adaptação interna. Leva 1 mês, 1 mês e meio. E a mesma coisa quando você sai dos pequenos e vai para os maiores, né? A maneira de falar, a maneira de se colocar para você. E o tempo deles também é outro. O tipo de proposta que você faz talvez leve um pouco mais de tempo ali discutindo entre os grupos, né? E aí são outros conflitos. Mas é bacana. Realmente Eu choraria. essa discrepância. E eu, na verdade, assim, os meus alunos que foram agora para o 6º ano, né, em julho, eles já estavam com praticamente... Já tinham alguns de 13 anos, porque como o ano passado não teve aula no Pedro II, eu estava com os alunos adolescentes, meninos com voz grossa já, então eles já estavam em outra fase. E aí agora eu voltei para o 1º ano, e assim, voltei, né? Agora eu peguei o 1º ano. E assim, eles levantam a mãozinha aqui no computador para pedir para ir no banheiro, tá? É isso aí, Brasil. E aí, tipo, eu não entendi, tipo, um monte de criança com a mão levantada, aí beleza, fui chamando, conversando, e aí eu fui ver, não, professora, eu posso ir ao banheiro? Tipo, pode, vai, você tá na sua casa, só desligar e vai lá. Não, mas eles pedem tudo, é um outro nível de relação, é diferente, né? O nível de autonomia que o aluno do 5º ano tem, né? Ainda mais o 5º que eu estava, que já estava numa idade mais avançada, que eu também tive que me adaptar nesse sentido, porque os alunos que eram meus no 5º em 2020 e que eu só realmente tive ensino remoto em 2021, muitos já estavam realmente na adolescência, assim, então até a minha conversa com eles, e eu até comentei também sobre o desenvolvimento mesmo do pensamento matemático, eu percebi uma diferença por ter ficado... Na verdade, eu peguei eles na idade de 6º ano, né?
E eu percebi uma diferença assim, nas resoluções, na maturidade de entendimento, no nível de abstração, de matemática. Mesmo no ensino remoto, eu percebi uma diferença de 1 ano de idade só e já deu um timing diferente. Mas é isso, estamos lá, a gente vai se adaptando agora ao primeiro ano. Depois eu conto mais para vocês. Eu, quando fiz o concurso para o CAP para substituto, na entrevista perguntaram em que ano de escolaridade eu me sentia mais à vontade, né? Aí eu falei, pode ser no quinto, que são maiores e tal. Aí quando chegou, aí eu passei, fui selecionada, quando fui assumir, me deram 2º. Eu falei, gente do céu, como assim, do 5º para o 2º? Eu não tinha experiência nenhuma em sala de aula na educação básica, né? Falei, gente, para o 2º, como é que vai ser e tal? Enfim, me encantei pelo segundo. Falei, caramba, que bom que eu estou aqui no 2º. Mas eu acho que acho que essa transição, não é transição, essa... gente. Esqueci o nome. É um passeio que a gente faz aí na sociedade. Isso, nos diferentes anos de escolaridade, eu acho que permitem também ver diferentes... abre certos âmbitos e perspectivas, né? Eu lembro quando eu saí do 2º e fui para o 3º, eu fiquei assim, falei, nossa, mas já estava tão bom no 2º, já estava tudo tão tão organizado internamente para mim, sabe, assim, do pensar, como desenvolver o pensamento, aí chega no 3º, tudo. Esse é um desafio que a gente tem nesses anos de escolaridade, né? E, ao menos lá no CAP, a gente tem feito um grupo de trabalho sobre o currículo de matemática nos anos iniciais, né? Então, tem sido também uma coisa muito bacana em que a gente consegue perceber a matemática do 1º ao 5º ano. Então, a gente está estudando os eixos os eixos de trabalho. Cada eixo a gente vai, discussão teórica e tudo, aí vamos pensar os conteúdos para cada ano de escolaridade, aí vamos para outro. Então tem sido isso muito interessante também de ver essa dimensão, essa visão do todo, né? Ver esse todo, digamos assim, ainda não está se concretizando, porque ainda está muito nesse processo de discussão e construção. Mas a gente também tem aproveitado esses momentos de encontro, que são semanais, do grupo de trabalho, também para o momento que estamos vivendo. Então, olha só, às vezes a gente tem programado um texto, só que surgem situações em que a gente vai discutir sobre o ensino remoto, a matemática no ensino remoto. Então, também um espaço não só, digamos assim, formal, de que tem que ter um documento do currículo, etc., mas também um espaço de formação da equipe de docentes, né? Cabe depois, Karen. Pô, cara, hoje eu tô falador, né? Porque tá surgindo tantas coisas curiosas que acabou de falar uma... Só hoje. Porque são muitas coisas curiosas que a gente vai vivendo, né? Isso que você falou é coisa muito curiosa, assim. Eu não sei, em termos de perspectiva de cultura, né, docente, vocês então encaram como sendo uma boa esse movimento, certo? Assim, dentro Às vezes não é confortável, então, mas é bom. É bom, né? Então, a gente também encara isso lá no 6º, 9º ano, enquanto especialista, a gente também encara isso como uma coisa boa, para não ficar engessado, nem ficar... Agora, que coisa engraçada, o Vitor, eu não sei se ele pode responder isso, porque agora também eu estou invadindo, há uns 2 anos invadindo a seara da licenciatura, do ensino superior. O curioso como isso é ausente, assim, essa discussão como um todo. Assim, por exemplo, eu vou dar aula de vetor. Cara, como é que eu não converso o que eu estou fazendo enquanto, sabe, estrutura curricular? Só converso, o conteúdo é esse, mas eu não converso enquanto estrutura com ninguém, por exemplo, da álgebra linear, de cálculo. Acaba, assim, a não ser que você seja você mesmo o professor disso tudo, mas você não conversa. E, assim, eu estou meio ainda me adaptando, Vitor. Assim, é uma cultura muito diferente, né? Você está falando da FFP? Não, na FFP até menos, mas, assim, como os departamentos são muito separados, assim, eu não sei se vocês conversam, assim, vou dar vetor, mas você vai pensar no conteúdo, mas não é só pensar no conteúdo, como o André falou. Quando você fala do currículo,
Eu acho que as pessoas acabam conversando, olha, eu faço isso, faço aquilo, não faço aquilo, mas as pessoas não conversam. Eu, assim, poderia ficar 3 horas falando sobre isso. Hoje não é nem um bom dia, que hoje eu tô meio virado aqui, puto, com o departamento. Mas, assim, eu acho que as pessoas, no Instituto de Matemática da UFRJ, as pessoas passam longe dessa discussão, assim. Então, as pessoas Vitor, olha só. não têm qualquer reflexão sobre o que é ensinar cálculo. Eles chegam lá e repetem a mesma coisa que é feita há 50 anos. Então, Então não tem nem isso aí, não é nem uma questão, assim. Então, eu sinto. Então, é aculturado isso aí. Isso aí não faz parte da cultura mesmo, assim. E é uma coisa tão estranha. E aí, como é que você pensa numa perspectiva de cultura profissional docente, se os docentes não querem se sentir próximo de outros docentes? Eu sinto que é um estranhamento quando eu chego para conversar. Lá na sala da FFP, tem uma sala que é muito legal, é uma sala de encontro. Os professores de diversas áreas sentam ali e conversam para começar. E aí, dentro do próprio departamento, eu chamando pessoas para conversar sobre fazer questionamento, poxa, vamos pensar na formação que visa isso. Eu sinto que há um certo estranhamento. Aí eu falo, opa, peraí, senão eu acabo entrando de sola demais. Mas assim, olha só que coisa engraçada, né? Mas a gente já vê o afastamento, inclusive, já a partir do 6º ano, tá, cara? Mas, assim, como é muito afastado no superior. Você tem um agregamento de coisas, assim, talvez maior, de conversar o que faz, como faz, do 1º ao 5º ano, nos anos iniciais. Do 6º ao 9º, é raro, mas tem alguma coisa. O ensino médio, cara, praticamente zero. E o outro parece que não quer. Não é que não tem tempo para fazer, não quer. É estranho. Não, só uma observação que eu acho quer dizer, que isso aí é toda uma análise socioantropológica, né? Mas uma observação que eu acho que é importante para isso, talvez na FFP seja diferente, mas na UFRJ as pessoas não se entendem como professores. As pessoas se entendem como pesquisadores e elas veem o ensino na graduação como, tipo assim, o cocô do cavalo do bandido, falando bem claramente, como uma coisa que elas são obrigadas a fazer por contrato e que elas fazem só para cumprir, entendeu? Em geral, pelo menos na matemática, é assim, quer dizer, sem querer ser injusto, nem todos são assim, mas uma grande, não sei nem se a maioria, mas existe uma massa que é assim. E essa massa, ela cria uma cultura ali dentro de ser assim, entendeu? Só contando um episódio, teve uma professora, e é uma professora, assim, titular, super reconhecida e tal, que estava dando uma aula de 1º período na graduação, e ela, no nome dela, ela não apareceu em nenhuma aula, botou os alunos de pós-graduação, de doutorado dela para dar aula no lugar dela, mas não no esquema que a gente faz de estágio. Simplesmente ela não fez nada na disciplina. E ela botou 3 alunos para dar aula. Só que não era assim. Um deu aula em março, outro deu aula em abril, outro deu aula em maio, não. É assim. Cada aula, os 3, um dava a primeira hora, outro dava a segunda, outro dava a terceira. E eles um não conversava com o outro. Assim. Só um exemplo. Então, eu acho que é assim, as pessoas entendem, isso só para refletir o que eu estou falando, as pessoas entendem aquilo ali como uma coisa que elas são obrigadas a fazer, que elas vão fazer de qualquer maneira. E eu acho que em grande parte das instituições públicas de ensino superior é assim. E o problema é que as pessoas não entendem que isso. Eu acho que talvez as pessoas, na matemática, perdem muito o contato com o mundo exterior. Então, por perder esse contrato, elas não entendem o quanto isso é suicida para elas, no atual contexto político. Enfim, como eu disse, hoje eu estou particularmente puto. Não, mas assim, particularmente, Vitor, realmente essa sensação não é a mesma da FFP, nesse sentido, mas é no sentido de achar ainda que estão formando matemáticos, então certas disciplinas são Sim, quase... isso é verdade, São quase assim, olha, essas disciplinas assim, então,
é quase, assim, como é que eu vou fazer, dar importância a disciplinas que têm a ver com a profissão? Porque o resto não tem a ver com a profissão. Dar aula de cálculo do jeito que dá aula para, sabe, sempre foi há 50 anos, o que fizeram com ela, fazem com as pessoas, análise é a mesma coisa. Aí, aos pouquinhos, até tivemos uma coisa muito legal, o professor lá que está dando aula de álgebra já falou assim, pô, os alunos pediram para... Eu já pensei, sou eu plantando a semente do mal aqui, né? Os alunos chegaram aqui e pediram para eu fazer conexão dessas coisas aqui com a profissão e tal. Eu me vi obrigado a fazer, não sei o que. Eu falei, isso, legal, já comigo, né? Eu pensando, porque sou eu falando. Isso sou eu falando, né, com os alunos, de como isso vai acarretar na sua profissão. Tem que fazer a conexão. Se não fizer, o que você está fazendo ali? Lucila, depois Karen. Eu, né? O que eu ia falar, acho que o André começou, quando a gente estava dizendo de trocar, as pessoas trocarem, né, de ano escolar, o Fábio falou que não consegue nem imaginar. A gente, quando está habituado a trabalhar com criança, já consegue até imaginar, se imaginar trabalhando com eles. Mas o que mais me preocupa é essa capacitação que o André anunciou. A gente precisa ter noção do como e do que trabalhar. Não dá para pegar uma pessoa que está habituada a trabalhar... lá no nosso departamento, o que fundamentou essas escolhas, essas trocas de maneira tão natural, sem levar em consideração muita vontade da gente? Nós somos generalistas, né? Então a gente pode trabalhar não apenas na matemática, mas as outras áreas também, em qualquer um dos 5 anos escolares. E aí trocam a gente direitinho, assim, sem pensar muito. Só que, às vezes, a gente tem assim, um olhar mais específico para determinada área ou para determinada faixa mesmo de trabalho. Vocês são super competentes. Vitor fala assim, eu não saberia o que fazer, eu ia sentar e ia chorar. E não significa que ele não saiba matemática, por exemplo, ou não saiba a língua portuguesa, entende? Então, assim, o que me preocupa é, com essa troca, o quanto essas pessoas estão à vontade para trabalhar determinada coisa. O quanto o do 5º ano está à vontade para alfabetizar o primeiro. O quanto o que está indo do 4º para o 5º também está à vontade com aqueles assuntos. E aí, não teve... Por que a gente foi minoria e passou de boas? Porque do 1º para o 2º, a distância é pouca. Do 2º para o 3º, a distância é pouca. Do 3º para o 4º, do 4º para o 5º também. Mas quem está no 5º e vai para o 1º, não se sentiu à vontade, mas era 1/5 do grosso. Então, não teve muita voz. Agora, se fosse pegar aquele pessoal do 1º para botar para o 5º direto, muito provavelmente iam chiar também, entendeu? Mas é porque é do 1º para o 2º, então a pessoa não sente muito. Entendeu? É difícil, para alguns é um desafio grande também. Agora, o que mais me preocupa é isso. É o que me preocupa também nos anos finais em ensino médio, que é o mesmo professor, né? É o mesmo concurso, aquela pessoa vai trabalhar do 6º ao ensino médio, a pessoa quer o ensino médio. E aí jogam ele no 6º, porque ele entrou na escola agora e só tem o 6º. Isso é muito difícil. Ele vai pegar os nossos, né? Que ainda são crianças, os 6 meses não faz, o mês de férias não faz eles amadurecerem a ponto de estar com a cabeça de 7º ano ou 9º ano, é aquele comportamento. Então é isso, eu sei aquela matemática do 6º, sei, mas está adequado à minha abordagem no 6º? Não sei se está. É essa a preocupação. O quanto vocês conversam entre si nessa situação? Por exemplo, a Karen saiu do 5º. Você conversa com a outra professora? Claro, colo na outra o tempo inteiro. E colegiados extras de 9 às 18. A gente conversa pra caramba, entendeu? Muita coisa, mesmo. Tipo, mas é isso. A gente foi colo na outra. Gente, o especialista tem vergonha de fazer isso. Também, Karen. A gente é 1/5. Eu me incluo nisso. Eu iria pro 1º, se fosse o caso, né?
Vitor, você não acha que nós temos vergonha de falar? Que a gente não sabe? Nós, que eu estou dizendo, nossa, enquanto especialistas. Sabe, mas Acho que sim. Não é? Eu vejo isso o tempo vergonha, todo. mas o pessoal do quinto defendeu que não sabia ir para o primeiro, e que estava no remoto, e que as pessoas que já trabalharam o primeiro ano no remoto tinham, e às vezes até pesquisam isso, né? Tá no primeiro ano, porque pesquisa alfabetização, pesquisa muito mais know-how para poder continuar ali, que isso era até um respeito com as famílias que estavam entrando, né? Os filhos e tal. Mas nós somos 1/5 daquela população, fomos minorias. Eu confesso que mesmo estando no quinto, eu fiquei bem balançada na hora de decidir, e eu decidi pelas crianças, pelo contínuo. Eu sabia que eu ia sofrer indo para o primeiro, assim, né, por sair do meu lugar de conforto. Mas colocado, Fábio, não foi uma questão de não ser colocado, não, a gente colocou. Entendeu? E aí as pessoas defenderam muito mais, como a grande maioria estava acompanhando as crianças, ia manter esse vínculo que já foi criado, ia também dar uma continuidade ao trabalho, a quebra aconteceu com quem estava no quinto, que é a minoria ali. Podia ter deixado a gente ir para o sexto, né? Mas... Enfim, o que eu ia falar tem a ver com o que a Lucila estava dizendo sobre ser professora generalista, e eu ia falar também, juntar aí com a ideia da sala de aula aberta, quando o André falou sobre... Quando ele chegou, foi no CAP, foi seu primeiro dia no CAP, a turma que você queria, né? Então, vou contar para vocês o que acontece com uma mineira que despenca no Rio de Janeiro, tá? Porque mais do que ser generalista, Fábio, tem conhecimentos, que não no caso da matemática, mas tem conhecimentos, por exemplo, na área de estudos sociais, de geografia e de história, que são muito específicos do lugar. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei também querendo o quinto ano, né? 2014, bati no Pedro II, segunda-feira, fui lá, assinei, tomei posse 10 da manhã, meio-dia eu estava aqui no Humaitá já, nem sabia andar no Rio, eu escolhi o campus Humaitá porque me disseram que era perto da Lagoa, falei, a Lagoa eu conheço, eu escolhi assim, tá? Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia de onde eu estava. E aí eu cheguei e me falaram, Karen, tem até uma vaga de matemática, né? Porque o quinto ano era dividido, tem uma vaga de matemática com ciências, mas tem uma outra professora que está fazendo doutorado, ela precisa pegar esse horário, era no turno diferente. Falei, não, tudo bem, isso era tipo março de 2014. Falei, tudo bem, pode me dar outra, era português e estudos sociais. Pois bem, peguei português e estudos sociais, a professora que estava na turma estava dobrando, ela estava dando literatura e pegando a turma, ela falou, Karen, eu não vou ficar com você hoje, tá tudo bem, você dá conta? Eu falei, pô, tranquilo, o que você fez no último dia? Tranquilo, vai, trouxa. Aí ela falou assim, tem uma atividade de estudos sociais que é só fazer uma correção com eles, uma atividade sobre orientação, pontos cardeais e tal. Eu falei, pô, beleza, né? A escoteira, de boa, vou lá. Gente, pois eu entrei na sala e era simplesmente o mapa do Rio de Janeiro, tá? Pontos cardeais. Eu lá sabia que o Rio de Janeiro não tem Zona Leste. Em suma, peguei todo mundo, a sala, por sorte, era grande. Falei, gente, todo mundo pega essa ficha. Tinha um mapa do Rio de Janeiro. Tinha um da cidade, tinha um do estado também, com as cidades vizinhas. Falei, senta todo mundo lá atrás e vocês vão me ensinar. E aí foi isso. Foi totalmente invertido, porque eles tiveram que me explicar tudo. Eu falei, tá, mas a gente tá aqui. E onde é o túnel? Tipo, eu não sabia nem onde era o túnel Rebouças ali, eu não enxergava no mapa, eu não sabia nada. Nada, absolutamente nada. Claro, fiz uma correção coletiva ali, fui anotando as respostas e depois fui conferir com a outra professora para ver se eu tinha corrigido certo. Tipo, é isso. Então, além da gente ser generalista no sentido de dar todas as disciplinas, a gente também, dentro da parte de estudos sociais, ainda tem as especificidades locais que a gente precisa se apropriar. E aí depois... E a única prova... É bizarro. A única questão que eu não fiz no concurso do Pedro II foi uma questão sobre Pereira Passos, que eu não tinha a menor ideia do que era. Quem foi Pereira Passos? Sei lá. Olha só, eu posso pegar a carreira rapidinho? Esse negócio de regionalismo é tão engraçado que a Carol, quando veio para cá, tem a minha Carol do interior, né? Minha mulher, ela chegou aqui para trabalhar numa escola e um dia estava chovendo e a diretora, a gente tem mania de falar aqui no Rio assim, eu pego meu chapéu ali. Chapéu é o guarda-chuva, né?
A Carol entrou, pegou um chapéu de palha e deu pra mulher. A mulher, Carol, você tá de sacanagem comigo? Você não pediu um chapéu? Pô, o chapéu tá aí, o único chapéu que tinha lá na sala era esse. Agora, o que eu tava fazendo com esse chapéu de palha na chuva, eu não sei. Ela quase foi mandada embora. Ela falou assim, gente, mas chapéu na minha terra é isso aqui, né? Aí, para mim, isso aqui é guarda-sol, sombrinha no máximo, guarda-chuva, nem isso ela usa, nem guarda-chuva não é mulher, guarda-sol é sombrinha. Mas, olha, você estava contando uma coisa que me veio isso na cabeça, né? É muito detalhe mesmo, né? Que a gente não presta atenção. E como uma palavra muda totalmente o sentido que você está ensinando, por exemplo, na sala, né? Eu usei também, pedi para eles fazerem uma pesquisa, acho que foi na semana seguinte, tá? Tipo, meu primeiro mês em estudos sociais foi fiasco atrás de fiasco, porque eu pedi uma pesquisa e falei para eles pesquisarem com a comunidade deles. E, tipo, em Minas, se você falar pesquisar com a comunidade, é tipo famílias, vizinhos, o bairro, enfim, seus amigos. E aí as crianças estavam tipo, como assim? Em qual comunidade? Aonde? Tipo, um desespero total, um caos total na sala. Aí, por sorte, tinha uma menina que era, sabe aquela aluna que, cara, vou ajudar essa professora? Aí ela me explicou, não, professora, porque comunidade aqui tem esse sentido e tal. É isso mesmo que você está propondo? Eu falei, não, mas pode ser, mas não era isso que eu... Aí, enfim, tive que explicar. Eu tô tipo o Gabriel, rindo de nervoso, imagina. Imagina essa primeira semana de boas-vindas da Karen. Cara, essa parada da Zona Leste, para mim, não fazia nenhum sentido, porque o que acontece? Eu não sei nas cidades menores aí, quem é de fora também. Em Juiz de Fora, por exemplo, não existe zona central, existe bairro centro. Bairro centro e tem as 4 zonas. Então, quando eu li que tinha zona central e bairro centro no Rio, e tem outros bairros que fazem parte da zona central, isso demorou muito para entrar na minha cabeça, para eu poder fazer esse trabalho com eles, entendeu? De entender que era uma zona e que tinham vários bairros dentro de um centro. Era meio louco. Forasteira total. Agora eu tô tranquilo, né, Karen? Já passou um pouco. Agora eu dou aula com o pé nas costas, mas, pô, no início eu ralei muito. Legal. Enfim, era para falar sobre isso, sobre essa ideia de sala aberta, né? Da gente ver que a gente tem que... Não é tem que dar voz, né? Que eles têm voz e que a gente tem muito a aprender com eles, né? Nesse sentido. É isso. Só para deixar você feliz, eu era da Baixada, também não sabia nada disso, não. A Baixada é um estado à parte, a gente não sabe nada disso, aprende tudo aqui. E eu não sei nem de lá da minha cidade, se eu fosse ensinar zonas, áreas, não sei. Não sei porque nunca foi ensinado. Eu estudei numa ótima escola, não sei os meninos que são de lá de São João também, eu acho que o Ivo não tá hoje, né? Se sabem, não sei lá da minha cidade se tem uma... Eu pesquisei um pouquinho para saber a parte histórica, porque a gente faz toda uma pegada histórica da cidade. Não sei, nunca ensinei lá enquanto trabalhava lá. E você me fez lembrar, o Juan também é de São João. Tem a música do Zeca Pagodinho, que fala da história da Baixada. Mas a gente não estuda isso na escola. Escolarizado não estuda. E você estava me fazendo lembrar um amigo que foi agora para ciências. Aí ele falou assim, vou trabalhar água. Ótimo, a água, os estados da água, os estados físicos, não sei o que lá. Professor, então, o iceberg que está lá no meio do oceano, aquela água é salgada ou é doce? E aquela superfície que fica ao redor de não sei o que lá, aquela água ali que já... Como fala, gente? Não é dissolveu o nome da mudança. Já... gente, como é que é o nome do estado físico? Condensação, fusão, liquefação. E aí, ela é doce ou ela mistura com a água salgada? Ele, meu Deus, o que eu faço? Não sei isso. É isso, a gente não sabe. Em coisas que a gente não estudou e tem que aprender. E aí, o colega que não é da matemática, quem é de ciências, pé nas costas. Mas quem não é de matemática, a gente precisa dar esse suporte, né? Um colega dando o suporte para o outro, isso é muito difícil. Principalmente na rede, que não garante um momento de planejamento. E aí as crianças saem da escola
produtos desse tipo de ensino aí que não prioriza planejamento e tal. Por exemplo, eu não tive, em Minas, eu nunca tive dificuldade para ensinar em geografia, por exemplo, o que era um vale, o que é uma estrutura de vale. Mas, ao mesmo tempo, muitos nunca tinham visto o mar. Então, entender, por exemplo, a parte toda de Bahia, Golfo, esse tipo de coisa, para eles era uma coisa muito abstrata. O que são essas formações, né, de relevo do litoral. Mas aqui no Rio eu tive alunos que, quando a gente fez uma excursão pedagógica para a região serrana, a gente passou perto de sítio, e que, tipo assim, primeira vez que o menino vê uma vaca nesse nível, tipo, criado totalmente no apartamento. E aí, essa ideia, por exemplo, de entender o que é a região montanhosa, o que é a estrutura de um vale, né, estruturas de relevo, é diferente, né? E a gente precisa ir conhecendo as duas coisas e... Não, gente, vou ter que contar aqui também uma coisa que aconteceu comigo, Vitor. Conta. Logo, né, que eu me formei, um pouquinho de tempo atrás, eu fui trabalhar logo em Bahia, então eu trabalho lá há muito tempo. Cara, o curioso é que você traz algumas atividades, aí eu levei uma atividade lá e falando que tinha um negócio da escada rolante, não sei o que lá. Gente, hoje até tem alunos lá que vão aos centros de Caxias e conhecem os shoppings e tal. Mas isso há 20 anos não era nem perto disso, era um ou outro. E você sabe que quando eu coloquei aquilo ali, as crianças travaram e eu não sabia o que era. Eles me perguntaram o que era uma escada rolante. Eles nunca tinham visto de perto uma escada rolante. Assim, e é ali, gente. Eu estou falando de Caxias, que é região metropolitana do Rio de Janeiro, que hoje tem alguns shoppings, inclusive, dentro da própria cidade. Mas é coisa tão importante a gente perceber essas coisas, que assim, cara, eu não consegui entender por que eles não estavam me entendendo. É aquilo que a gente fala que está contextualizado, mas que contexto, né? Exato, assim, você está falando, eu estou me lembrando aqui que aconteceu comigo isso, sabe, das crianças não saberem, assim, uma ou outra fala assim, não, é uma escada que você sobe, vai sozinha, mas como assim? Aí começa essa criança a explicar para as outras todas, foi muito estranho. E aí elas começaram a entender o que eu queria ali. Eu falei, sabe uma coisa, abandona esse negócio aí. Como é que vocês fazem quando vocês querem subir em algum lugar? Priscila. André, o que eu ia colocar é lá no começo, depois que o Fábio falou isso, me remeteu ao começo do encontro, que matemática é construção, né? Até que ponto a matemática realmente é construção em algumas escolhas que a gente faz? Porque, às vezes, eu mesma me sinto, assim, uma fraude. Porque quando a gente está trabalhando, tal, e eu estou mostrando para eles ali, é a construção de quê? Do conhecimento deles? É nesse sentido? Porque eu também só fui me dar conta que em matemática tem coisas que são abertas e teoremas que ainda precisam ser montados e tal. Muito adulta, né? Porque eu acreditava nisso, que a matemática é algo que existe, está pronto e a gente fica ensinando. E quando eu falei que eu às vezes me sinto uma fraude, não se for para construir junto com eles ali o conhecimento deles. Mas às vezes eu não me sinto criando nada novo. Eu estou conseguindo me fazer entender? E aí eu não me vejo criando essa matemática. Eu me vejo buscando novos caminhos, contemplando novas visões, deixando o aluno falar, tentando entender como ele pensa. Mas, assim, para eu não me sentir tanto fraude assim, é nesse sentido de construir com eles o conhecimento também deles, para eles se sentirem aptos depois e livres para construir coisas, porque senão eu acho que eu sou uma fraude mesmo, porque eu só trabalho que está pronto, fico buscando coisa nova, mas enfim. Só antes de avançar nos slides, acho que isso que a Lucila trouxe me remeteu muito, que está logo no início do texto do Sean, né? Eu até destaquei aqui, uma regulação do centro para a periferia, em que uma orientação política emanada de um governo central para uma periferia de instituições locais é reforçada através de um sistema de prêmios e de punições. O resultado de tudo isso é uma espécie de jogo paralelo entre as escolas na periferia.
que procuram continuar a fazer as mesmas atividades, e as autoridades centrais ou regionais que tentam controlar o comportamento das escolas. Logo lá no início do texto do Sean, eu acho que traz bem isso, né? Pensar que uma escola é única, ou como a Adriana colocou aqui, a questão de numeração de casos, que é número par é de um lado, número ímpar é outro, que nem todo lugar é assim. Eu não lembro... São João é uma festa, gente. Hã? Em São João é uma festa, não existe lá. Só quando é lote. Aí lote, mas segue assim, 30, 31, 32, um do lado do outro, não tem isso. Mas numeração é muito difícil, porque regularizar um imóvel em São João, vocês não têm noção de como é difícil regularizar um imóvel em São João. Ou você compra regular, ou você pena, entendeu? E aí são lotes, não é lado direito, lado esquerdo para o ímpar. A quadra é que é quadra A, quadra B, quadra C, e aí você, depois a quadra dentro dos lotes tem uma festa, entendeu? Eu acho muito importante, com base nisso que a Lucila falou, a fala da Karen, né? Contextualizar, mas que contexto, né? Às vezes a gente chega querendo contextualizar, já chega com um contexto pronto. Isso às vezes tem um efeito... É horrível, foi horrível. Não, tem um efeito contrário, porque exclui o aluno, se sente que, tipo assim, como se fosse o contexto dele num lugar hierarquicamente, sei lá, subalterno, né, assim. Não é, porque é outro contexto que é legitimado dentro da escola, entendeu? Então, essa coisa do contexto eu acho muito importante, né, porque quem contextualiza é o aluno, não é a gente, né, assim. Enfim, só para compartilhar uma coisa, Lucila. Doidamente. Só para compartilhar uma coisa, na Inglaterra também não tem esse negócio de par ou ímpar não, tá? Que eu fiz sanduíche lá. Chegava lá para achar uma rua, era louco, assim. Não tem um padrão, cada rua é uma coisa diferente. Isso, eu também não lembro. Eu não lembro onde eu fui. Senti assim, então, São João tá a nível da Inglaterra. Isso aí. Não sei onde que foi, aluguei E tem ruas que é assim, que vai de um lado, vai tipo assim, 1, 2, 3, vai até os 50, aí o outro lado começa os 51. E cada rua é diferente, enfim, fala. Sim, não, são lógicas diferentes. Eu não lembro onde eu fui, eu tinha alugado uma casa no Airbnb, e foi lá, assim, número tal a casa. Aí tô eu, assim, bom, então tô seguindo aqui. Aí, de repente, simplesmente, mais ou menos a situação que a Adriana colocou, que do 218 vai para o 1100 e tanto. Falei, gente, peraí, tem alguma coisa errada. E aí, os esquemas de localização são outros. Eu lembro também quando eu fui fazer uma pesquisa na Rocinha, uma pesquisa domiciliar, e o endereço, é uma lógica de endereço totalmente diferente. O endereço que estava cadastrado da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, na Secretaria Municipal de Educação, lembra, até hoje, Estrada da Gávea, vírgula, Rua 1, vírgula, perto da Caixa d'Água. É a entrada da Rocinha. Não, só que assim, como que você vai achar um imóvel? Olha só, para mim, eu falei, mas tá faltando alguma coisa. E aí, enfim, mas para eles lá, tanto que eu fui com uma amiga que mora na Rocinha e tudo, ela desvendou, não, é aqui. Falei, nossa, mas para mim tava faltando, porque assim, Estrada da Gávea, Rua 1, ok. Perto da caixa d'água, gente, caixa d'água, tem um monte de caixa d'água. Que caixa d'água? Tem uma bandeira na caixa d'água? Enfim, mas esses referenciais de localização também, o quanto são importantes da gente trabalhar em sala de aula, que existem diferentes maneiras de se organizar, de se localizar, espacialmente. São de diferentes realidades. E aí eu acho que o Vitor traz uma coisa que eu sinceramente nunca tinha pensado. Agora que eu estou pensando, esse de contextualizar, o perigo da contextualização, quando a gente contextualiza o não contextualizado, ou enfim, o quanto a gente, na boa intenção de contextualizar, acaba gerando situações mais conflitantes, né? Descontextualiza a vida dele, né? Sim. Tentando contextualizar alguma coisa, a gente acaba descontextualizando. Agora, eu botei um negócio ali no chat, por causa da fala da Lucila, não acho uma fraude, porque o Sean até fala disso assim, poxa, a gente acaba sendo referência, e aí, em alguns momentos, por exemplo, eu posso falar muito, muito claramente, até porque o Vitor está aqui,
não é porque eu sou presidente do fã-clube, mas eu imito muitas coisas do Vitor. Mas eu imito no sentido de criar meus próprios caminhos, sabe? É diferente de você criar um mimetismo, né? No sentido de faça isso aqui repetidamente porque isso aqui que é o correto. Então, quando a gente faz algumas coisas, e algumas coisas servem também como referências de imitação, não vejo isso como sendo nem fraude nem ruim. Como o Sean fala, depende de como você está tratando essa imitação. A imitação é para criar seus próprios caminhos? Meu, beleza. Entendeu? E a gente acaba vivendo assim também, né? Tem muitas referências na vida. E a gente imita, normalmente. Uhum. Só, enfim, tinha outras coisas aqui nos slides, mas só algumas coisas para caminhar para finalização, para não passar muito. Isso aqui é um quadro que tem no texto do Ponte sobre questão de complexidade, tipo de atividade, aberta, fechada, exploração, investigação, mas eu acho que isso a gente tratou um pouco. Mas só para finalizar e encaminhar para o fim, só trazer uma fala, um fragmento do texto que fala em relação aos papéis de sala de aula, né? Que eles têm a responsabilidade de usar argumentos lógicos para convencer os outros da veracidade de suas soluções, defendendo seus pontos de vista, assumindo assim o estatuto de autoridade intelectual. Isso é completamente diferente da aula em que o professor presta esclarecimentos e mostra exemplos, e explica como fazer os diferentes tipos de exercícios, surgindo como a única autoridade na sala de aula, apoiado pelo manual escolar. Então, isso como a gente sempre vê. Tem uma outra atividade, depois eu acho que eu vou escanear e mando para vocês, que é uma atividade assim, de convencer o cético, que eu ainda não essa eu não fiz com crianças, eu fiz só em cursos de formação de professores, que é muito interessante. Você faz um quadrado no papel e aí transforma aquele quadrado em triângulo. E aí você tem que convencer que aquilo é um triângulo. Você tem que argumentar, e tem outro colega que vai fazer o papel do cético. Então ele vai ficar perguntando, mas por que isso é triângulo? Não estou acreditando, vai trazer alguns elementos de dúvida. Mas depois eu passo para você. E só antes de passar a palavra para o Fábio, só uma outra questão para trazer também, é o trabalho em grupo e a sua potencialidade. A gente falou um pouquinho sobre a importância do trabalho em grupo, e tem um movimento que eu queria destacar que é muito presente, e é presente seja no trabalho em grupo com crianças, mas isso também acontece com docentes. Nos cursos de formação, quando a gente faz esse trabalho em grupo, aí surge uma dúvida. Aí qual é o movimento? Chamar o professor. Quando, na realidade, poderia-se primeiro esgotar todas as possibilidades no grupo. Então, mas será que ninguém do grupo tem alguma ideia de como pode? Não que o professor não possa ser acionado, mas o professor como um último recurso, porque você tem ali o recurso do grupo, que são os próprios colegas, né? E é interessante quando isso surgiu no último curso que eu dei. Eu falei, mas vocês já viram entre o grupo? Aí eles ficaram assim, nossa. Eu falei, pois é interessante isso que vocês trouxeram, porque é como a gente faz com as crianças. A criança pergunta e já de imediato a gente responde, sem antes incentivar que dentro do próprio grupo se procure respostas para aquela dúvida. Que às vezes um tem algum palpite, outro, e aí conseguem chegar a uma construção. Então, ao se possibilitar desenvolvimento de atividades em grupo, favorecer que o grupo, de fato, tenha esse papel de grupo, enquanto uns recursos para os outros, antes o professor é também o recurso, mas não é o primeiro recurso, né? Esse de uns aos outros também se ajudarem. Fábio, depois... Não, vocês me ouvem? O André travou para mim, não sei se fui eu. Acho que deve ter sido eu. Tá. Sim. Não, porque o André travou, falei, será que fui eu agora? Aqui a internet é bem instável. O que acontece? A minha colocação é a importância do trabalho do Ponte ali, na minha visão ali, se eu for trazer assim, em termos pessoais, ele escancara que a gente precisa ter noção das intencionalidades que a gente faz. Então, por exemplo, quando eu faço um exercício fechado, que intenção está por trás daquilo, né? E aí aqueles eixos ali, acho que me ajuda muito a pensar nessa questão, né? E quais são as intencionalidades e para onde eu quero ir, né? Em que espaço
em que quadrante, vamos dizer assim, eu quero transitar mais, né? Se eu quero transitar mais para cá, quero transitar mais para lá. E é isso, assim, eu queria fazer uma comparação com as intencionalidades, inclusive com o trabalho em grupo, né? Porque o trabalho em grupo não é para você tolir as individualidades, é o contrário, é para você ver as individualidades no contexto da coletividade. Então, assim, muita gente acha que trabalhar no coletivo, então quando é que ele vai fazer as coisas sozinho? Eles estão fazendo sozinho, só que estão fazendo sozinho, né? E para quem trabalha com criança pequena, a Carol já me explicou isso. Assim, ó, as fases deles são assim, ó, quando eles estão crianças, eles trabalham, eles até muito pequenos, eles brincam perto, mas não brincam com o outro. Depois eles brincam com o outro, mas continuam tendo as suas, vamos dizer assim, a sua individualidade sendo respeitada. Mas tem isso, se brinca perto, mas não brinca com. Né? E trabalhar em grupo é exatamente essa transição, talvez, seja assim, dessa experimentação de estar com o outro, ou seja, a sua individualidade no contato com o coletivo. Então, eu só queria fazer o quanto esse último texto aí me levou a essa importância, tá? Lucila? Deixa eu lembrar o que eu ia falar, gente, desculpa. A gente estava falando no outro encontro, e agora alguma coisa que o André e que o Fábio falaram, ou o Fábio, não lembro, me remeteu a uma coisa. A gente tem o hábito de quando coloca as crianças para explicar, ele dá uma resposta. E aí você fala assim, mas por que isso? Muita gente só faz isso quando a resposta está errada, para poder entender o erro da criança. E aí, quando você fala mais por que isso, ele já não quer mais responder, porque ele já sabe que está errado. Então, eu passei a fazer essas perguntas para respostas certas. Porque, como eu queria acessar os errados, e eles tinham vergonha de falar, então eu comecei a fazer para pessoas que tinham respondido corretamente também. E aí a turma inteira se entreolhava, né, no começo. E também não queriam mais responder, porque achavam que estava errado. Eu falei assim, não, gente, está certo, mas é que eu quero saber mesmo como você pensou. Depois de fazer várias perguntas para pessoas que tinham acertado também, os outros que tinham errado começaram a ficar mais à vontade para colocar. Por causa desse tipo de visão, assim, eu quero te escutar. Não interessa se você está certo ou se está errado, eu quero entender como você pensou. Isso é alguma coisa que a gente não tinha colocado em outros momentos, mas que me deu vontade de falar agora por conta de alguma situação que vocês fizeram. Que eu acho importante o falar e o argumentar e o colocar no papel, os exemplos que o André trouxe, de avaliar suas estratégias, por que eu não consegui concluir a minha atividade, não é apenas começar a gritar com a criança e falar assim, você teve todo o tempo, fulano fez, como é que você não fez? Então, assim, cada um escolheu um caminho diferente. Não dá também para ficar só no blá 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 o tempo todo nessas conversas, né? É algo que a gente conversa e conduz também. Eu tenho uma preocupação muito grande em fazer coisas, né? E não achar que estou fingindo que estou trabalhando, mas porque isso é uma ideia que a gente tem da nossa formação de que se a gente está conversando muito na aula, a gente está fingindo que está trabalhando. Olha quanta coisa arraigada, né? Mas é isso, o escutar, o começo da fala foi esse. Tentar escutar todo mundo, até quem acertou, porque na hora de você exprimir aquele pensamento, você faz várias conexões importantes até para. E aí, quem errou, quando começa a explicar, muitas vezes fala: não, peraí, eu não vou continuar, não, porque o meu tá errado. É porque eu pensei um negócio, calma aí, daqui a pouco eu falo, e começa a rabiscar, né? E isso é bem legal. Sim, é legal e primordial, né? Eu acho que essa é uma tomada de consciência, né? Não que fosse sem consciência, mas eu acho que ajuda ainda mais a esse pensar sobre o pensamento, né? Enfim, tem mais... ainda tem mais slides? Não, inscritos acho que não. Tá. Tem slides, mas eu acho que para a gente também não avançar muito no horário, só para encaminhar para a conclusão. Mas os outros slides, na verdade, era mais, enfim, a ideia de construir um mapa conceitual a partir de alguns conceitos que a gente trouxe aqui, mas acho que foi a gente conseguiu trazer elementos dos dois textos, articulando, trazendo também elementos das práticas que nos fazem refletir. Talvez só para concluir mesmo, peraí.
É um professor reflexivo, já que o Chão traz esse... já que traz essa questão desse papel desse professor reflexivo, o que seria? A gente começou o encontro perguntando o que é matemática, e aí a gente termina esse encontro com essa pergunta, o que é um professor reflexivo, né? Pior é que é um prático, né? Eu acho que vai nessa ideia do prático reflexivo mesmo, que é você estar o tempo todo pensando sobre a sua prática, pensando em estratégias diferentes para que, enfim, a sala de aula, a turma, né, desenvolva novas estratégias. Isso, que não dê a sua prática como já pronta e certa, né? Mas sempre botando ela em posição de questionamento, né? Sempre questionando mesmo o que foi feito ali com a sua turma, a maneira que falou, por que escolheu essa palavra, por que seguiu por aquele caminho, não pelo outro, né? Por que optou por essa estratégia aqui, não por aquela, não é? O que você fez com aquele estudante que você percebeu que se omitiu, né? É você se distanciar da sua prática e você ter essa capacidade de desenvolver isso, né? De esse olhar nos detalhes que talvez naquele momento que você está realizando a prática, está ali com a turma, você não percebe, né? Um olhar que foi diferente, uma fala que você pegou, mas por que você não se ateve àquela fala daquele estudante? São essas provocações que você vai fazendo. Vitor, Fábio depois. É que eu sempre vejo relação disso com o trabalho da Cochrane Smith, que eu gosto, né? Do sentido de prática, né? Essa fala do Gabriel, acho que é bem isso. Que retrata essa coisa da prática reflexiva, no sentido da prática que produz conhecimento. Não é uma prática que você aplica coisas que vêm de outro lugar, né? Então é isso que elas chamam de conhecimento da prática, né? Assim, que é a prática que é indissociável da teoria. Fábio. Não, é rápido. Eu gostaria só de pegar, de novo imitando o Vitor. Eu acho que hoje eu consigo pensar no professor reflexivo, aquele que consegue colocar a palavrinha problematizar em todas as etapas da sua vida profissional. Então, se você consegue botar essa palavrinha, encaixar ela, né, problematizar matemática, problematizar o ensino, problematizar a sua prática, isso te ajuda a ser reflexivo, ou isso constitui um professor reflexivo. É só isso. É copiando o Vitor de novo. Agora está gravado que eu sou o presidente do fã-clube. Ah, ninguém sabe disso, você quase não fala. Enfim. Tem mais alguém inscrito? Eu queria falar sobre os trabalhos rapidamente. André, você quer falar mais alguma coisa? Não. Depois a gente bota esse PowerPoint lá, tá? Enfim, sobre a data do trabalho, eu estava pensando que basicamente eu vou conversar com o Agnaldo, tá? Porque tem tido no PEMAT uma recomendação da coordenação muito forte de não demorar muito para lançar a nota, tá? Então eu vou conversar com ele e retorno para vocês, beleza? Explicar o que aconteceu da situação, né? Que teve esse problema e que se a gente pode manter aquela data do dia 27, tá? Mas assim, o mais rápido possível eu vou fazer isso. Quer dizer, eu acho que ele vai concordar, mas é só para não falar isso, não fazer isso sem falar com ele antes, beleza? Fala aí, João, tá rindo. Não, tô rindo no chat aqui. Ah, tá, que eu não tô vendo o chat. Ah, olha só, tá tendo um golpe ali, Fábio. Tentativa de golpe. Olha só. Beleza, então, mas eu te passo amanhã isso. Certo? Mas acho que ele vai concordar sim.
E uma outra coisa que eu queria perguntar, que tá falando com o André, a gente tem mais 2 encontros, né? No próximo tem que escolher o texto, hein, André? Aquele de interdisciplinaridade, que a gente, enfim. E no último encontro a gente deixou em aberto para a gente, que eu acho que é importante a gente conversar sobre a disciplina, porque é a primeira vez que essa disciplina está sendo oferecida no PEMAT, então a gente quer que seja oferecida mais vezes, e foi muito assim, para mim e para o André, experimental, né? Assim, gente, não sabemos se outras coisas deveriam ser discutidas, enfim. Então, o último encontro é importante que todas e todos estejam presentes remotamente, né? Mas para a gente conversar sobre isso, né? Além daqueles questionários de avaliação lá, que tem uma galera atrasada, tá? Vitor, eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Então, eu não entendi. A autoavaliação não é sobre o meu seminário, é sobre tudo que a gente está discutindo aqui? A autoavaliação é sobre aquele módulo. Então eu tenho que fazer avaliação de todos os módulos, então. Sim. Isso, não entendi. E por isso que o meu só deve ter uma, então, lá. Eu não nem fingi que entendi errado. Eu sei que eu tô super atrasada. Não, o meu deve ter um. Não, auto é de todos os módulos. As duas são de todos os módulos. Para mim era aquele que você tinha se proposto a fazer o seminário, né? Daquele seminário, aí você faria autoavaliação, mas então não, beleza. Caraca. Não, você não tem que fazer avaliação por pares do seu seminário. Não, eu sei, por pares do isso, seminário. André? Eu tô viajando. Isso, a avaliação do seminário... eu me confundi agora, mas eu acho que é isso. Isso, a avaliação do seminário... Isso eu sei, é dos outros. A autoavaliação você vai fazer ao final de cada módulo. Ih, rapaz, eu fiz de um só, que foi aquele... Eita, nós, tá. Então tá atrasado mesmo. Enfim, mas tem isso, mas de qualquer maneira acho que é legal a gente conversar. Pode até ter um texto que alguém queira indicar. Tá até atrasado, e aí agora para fazer eu preciso revisitar, né, os textos, que eu já não lembro mais, pelo nome da pessoa que estava escrito lá. Mó braba. Enfim, mas todo mundo entendeu isso. A avaliação, agora sim. A autoavaliação é para todo mundo fazer de todos os módulos. A avaliação por pares, você só não faz do seu próprio seminário. Isso, porque você já preparou o seminário. Isso, exatamente, entendeu? Então, cada um vai fazer 4 autoavaliações e 3 avaliações por pares. Certo, André? Sim, correto. Tá, beleza. Tá, e uma outra coisa que eu queria perguntar, nesses 2 encontros, a gente tem a oportunidade de fazer aquelas atividades também, como essa da regularidade que o André fez hoje, e aquela de mudança de base, né? Então eu queria saber o que vocês acham que seria legal fazer mais uma de mudança de base ou alguma outra coisa, aquela de escrever um número racional em outra base, ou alguma outra atividade mais relacionada, por exemplo, com essa que o André trouxe hoje. Estou perguntando isso porque, se deixar, eu fico falando só de mudança de base, mas não tem nenhum apego, tá? Eu não tenho nenhum, assim... Então, é por isso meio que eu tenho que me controlar. Então, alguém quer opinar sobre isso? Que a gente já fez 2, né, de mudança de base. Não sei se vale a pena. Eu ia sugerir alguma coisa ligada a grandezas de medidas, geometria, sei lá, que a gente pudesse debater como isso se constrói, como isso se dá com crianças pequenas, porque eu tenho não tenho nada sobre isso nessa discussão assim na minha vida. Eu não sei o que eu vou observar minha filha, não tem nada a ver com observar, né, Mais alguém quer? João sugeriu fração ali. Mas é para pensar em algo interdisciplinar? Qualquer coisa. Do interdisciplinar? Tanto faz, não sei. Eu posso até propor, de repente, então, tentando um pouco conciliar tudo, eu estou aqui com essa atividade que eu tinha falado que ia mandar para vocês, do cético e do convencedor. É basicamente assim, a partir de um pedaço de papel, aí tem que fazer, olha, construa um quadrado que tem exatamente 1/4 da área do quadrado original. Convença o parceiro que é um quadrado e que tem 1/4 da área. Então, de repente, a gente poderia fazer
esse do cético. Geometria e fração, tudo junto. Isso, não, exatamente. Por isso que eu pensei, né? A partir do... Preparo isso para a gente fazer. Show, beleza. Tem também aquela coisa de significados da operação de divisão, que eu não lembro se a gente já falou sobre isso aqui ou não. Não. Vocês acham, tipo, divisão como medida, que tem a ver com essas coisas todas também? Com fração e com... Pode fazer, porque tem 2 encontros, pode fazer uma coisa num, outra coisa no outro. Sim, sim. Divisão como medida, como taxa. Vocês acham legal isso ou não? Tá. Beleza, então. Ok, então acho que é isso. Ok, então. Então, Se por hoje como é só, né? não ocupou um espaço grande do curso, eu não, acho que não é coincidência, não. Por quê? Divisão. Ah, sim, com certeza, não é. Exatamente. Isso aí. Eu tô dando curso de análise agora, falando de derivada, eu falo um monte de divisão, né? Porque derivada é uma forma de divisão. Que é no ensino superior e tem ideias ali que tem a ver com derivada de variação e tal, que tem a ver com a divisão. Enquanto comparação, né? Comparação, variação. As aulas, Variação. não tem noção. A divisão é legal, que depois eu quero convidar as colegas para fazer experiência lá sobre divisão. A Karen vai ser ótima. Logo eu só porque faço você tá no início, que é exatamente a minha... com os pequenos, a minha proposta aqui, mas... Tá. Tá, beleza. Então, mais alguma coisa? Então, falou, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem bem, se cuidem. Beijos e abraços. Tchau, tchau. Beijo, tchau.